Hello, nice people! How are you? Como estão vocês? Vou desejar um Feliz Natal antecipadamente aqui no dia 23. Talvez eu apareça amanhã para desejar no dia, tá? Mas quero desejar bom Natal para todos vocês. Quero agradecer a todos os pacientes que confiaram sua saúde aos nossos tratamentos hoje em consultório, todo esse ano, tá? Mais do que um agradecimento para vocês, porque a gente percebe a mudança de paradigma na minha prática profissional e na aceitação do tratamento para esses pacientes. Por quê? O que a gente tem percebido? Quem é meu paciente há muito tempo percebe que a minha abordagem era uma no início do ano, no meio do ano ela foi transitando para outra abordagem e hoje ela é completamente diferente da abordagem anterior. Completamente diferente. Por que eu tô te falando isso? Porque o paciente que vem para mim, ele tá na pretensão de ficar sem dor, ele quer que a gente faça uma técnica mágica que tire a dor dele e que ele não tenha que se esforçar durante o processo, tá? Veja bem, veja se faz sentido para você. Muitas vezes, para obter êxito em alguma esfera da vida, a gente precisa se arriscar e a gente precisa se sacrificar. No tratamento da dor não é diferente. Eu vim dar o Feliz Natal para vocês, mas vou passar só esse recadinho. O recado é o seguinte: durante muito tempo eu trabalhei com terapia manual e acupuntura. E não tem nada de errado com isso se você trabalha com essas técnicas. Por quê? A terapia manual e a acupuntura, ela gera um efeito de redução da dor, sim, no paciente. No entanto, essa redução da dor não é duradoura. Ela dura de 24 a 72 horas e depois a dor do paciente volta. Isso leva a gente a entender que os procedimentos de acupuntura e de terapia manual, eles são intermináveis. Intermináveis no sentido de você faz terapia manual hoje, faz 3 dias depois, faz 3 dias depois, faz uma semana depois, faz 15 dias depois, faz um mês depois. Quando você se dá o luxo de não fazer, a dor volta. A acupuntura é a mesma coisa. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu estudar metodologias que ensinam o paciente a se autotratar. Por que se autotratar? Porque se eu tenho uma crise de dor cervical aqui agora e meu pescoço tem torcicolo, eu sei exatamente que eu vou ter que deitar com 3 travesseiros, acomodar meu pescoço por 3 a 6 minutos, repetir isso 3 vezes por dia, por 3 dias seguidos e depois começar, deitado ainda, a corrigir a inclinação do meu pescoço e destravar minha dor. Só que nesse intervalo de 3 dias que o paciente está comendo dor, ele quer alguma solução mágica. Ele quer que entre uma droga, uma injeção, alguma coisa que tire a dor das 72 horas. Só que veja bem o acrônimo. Veja bem o acrônimo não, mas veja bem a etimologia da palavra. Vencedor. Para você ser um vencedor, você precisa vencer a dor. Mas vencer a dor com ferramentas próprias e não dependendo de profissionais nenhuns, enfim. Por que eu tô te falando isso, pessoal? Porque você prefere o quê? Fazer, sei lá, 8, 12 sessões com um profissional que no final do tratamento você aprendeu como funciona a dor no seu corpo, sabe exatamente o que fazer para controlar a dor no seu corpo, e caso em 2023 você tenha crise de novo, você faz de novo sem ir no profissional outra vez, sem precisar investir dinheiro novamente nesse profissional. Ou você prefere ir no profissional para ele te destravar, fazer a terapia manual, fazer a acupuntura, você ficar sem dor por um tempo e depois a dor voltar. O que você prefere fazer? Né? Isso é muito engraçado, porque quando o paciente entende isso, ele vem procurando o profissional e não a especialidade. Ah, mas o médico me disse que eu tenho que fazer acupuntura. O médico não sabe nada de fisioterapia. O médico me disse que eu tenho que fazer RPG, osteopatia, quiropraxia, pilates. O médico não sabe nada de fisioterapia. Você acha que você vai acreditar em mim se eu te disser que você precisa tomar gabapentina para sua dor? Que você precisa tomar citoneurin para sua dor? Que você precisa tomar miozan para sua dor? Você acha que eu sei de medicação para te prescrever algum remédio? Não sei, eu sou fisioterapeuta, não estudei farmacologia. Logo,
O médico também não é fisioterapeuta. Eu não sou farmacêutico nem médico, eu não estudei farmacologia. Logo, o médico e o farmacêutico, eles também não são fisioterapeutas. Eles não sabem, depois da avaliação fisioterapêutica, o que é mais recomendado para você dentro da fisioterapia. Eles não sabem isso. Quando um médico te recomenda para dor nas costas, ou para dor no joelho, ou para dor no ombro, RPG, pilates, alongamento, fortalecimento em academia, ele está supondo, ele está fazendo burocraticamente o que o plano de saúde que você foi atendido libera para que você faça. Não quer dizer que isso seja o mais indicado. Então, quais são os erros mais comuns dos pacientes com dor ao procurar nosso serviço? Primeiro erro, ele busca a especialidade. Você faz osteopatia, você faz Mackenzie, você faz PNF, você faz acupuntura, você faz liberação facial, você faz ventosa. E aí, quando você chega num ventosoterapeuta, ele vai te avaliar e o que ele vai dizer que você precisa? Ventosoterapia. Porque ele é ventosoterapeuta. Ele vai te dizer que você precisa de osteopatia porque ele é osteopata. Isso não acontece quando você vai num fisioterapeuta especialista em dor. Quando você vai num fisioterapeuta especialista na área musculoesquelética, isso não acontece. Porque o fisioterapeuta vai te avaliar e ele vai saber qual é a técnica que você precisa. E aí ele vai recomendar que você faça aquela técnica. Porque o cliente, ele não quer preço, o cliente ele quer resultado. Então, se você é um profissional que gera resultados, ele não está nem aí para o valor que ele vai pagar na sua consulta. Porque você entrega resultado, você tem provas de vários pacientes tendo resultado, você tem provas de vários alunos tendo resultado. Então, ele não quer saber do seu preço, ele quer ter esse resultado também. Quem vem pelo preço, por preço vai embora. Quem vem por valor, entrega de resultado, fica. Você tem que entender isso. Um dos erros mais comuns também para alunos é procurar as técnicas. Eu quero me formar em Mackenzie, eu quero me formar em PNF, eu quero me formar em acupuntura, eu quero me formar em osteopatia. Massa, você vai ter uma porrada de certificado na sua parede, legal, vai atrair vários clientes. Será que você vai ser bom no tratamento da dor? É muito difícil que você seja bom no tratamento da dor, porque você não está procurando profissionais que já são bons no tratamento da dor. Porque veja, se eu tenho Mackenzie na minha formação, eu tendo a ver tudo com um prego do Mackenzie. Se eu tenho PNF na minha formação, eu vejo tudo como um prego do PNF. Se eu tenho acupuntura, eu vejo tudo como se fosse um prego para acupuntura. Um prego para o meu martelo de acupuntura. Faz sentido? Por que eu estou falando isso? Porque veja bem, às vezes, quando você busca um profissional, o profissional já sabe que o Mackenzie deixa um buraco aqui. O profissional já sabe que a osteopatia deixa um buraco ali. O profissional já sabe que a acupuntura deixa um buraco naquela outra área. Ele já sabe que o PNF tem uma lacuna nesse aspecto. E ele tenta tapar as lacunas de cada formação, RPG, Pilates, Movement Control e por aí vai, para te ensinar só a parte que presta daquela formação. Então, é muito mais interessante que você procure profissionais do que técnicas. Então, por exemplo, eu quero aprender a avaliar e tratar escoliose. Eu quero aprender a avaliar e tratar escoliose. Quem é o profissional referência em escoliose aqui na minha cidade, aqui no meu estado, aqui no meu país, no mundo? Pronto, eu tenho uma referência: cidade, estado, Brasil, mundo. Eu vou começar a seguir esses 4 caras. E eu vou começar a devorar todos os conteúdos gratuitos desses 4 caras. O que fizer mais sentido para mim, eu vou lá e compro o curso desse cara. Caio, qual é a sua opinião sobre escoliose? Minha opinião é que você tem que aprender com o Rodrigo Andrade, que é do Escoliose Brasil. Ponto. Quer aprender escoliose? Vai aprender com o cara. Meu próximo passo é esse. Já estou cantando aqui a cartada de 2023. Eu vou me especializar no tratamento de escoliose
no tratamento não cirúrgico de escoliose. E eu vou buscar formação com esse cara. Porque é muito mais interessante eu aprender o que ele tem para me falar, baseado nas experiências que ele teve, do que eu aprender o que o método Scott me fala, do que o método Cias me fala. Entende? Porque o cara já está na área há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Ele já sabe tapar os buracos que a formação Scott e a Cias passa para tratar a escoliose. Então a gente precisa parar de ser paciente, porque esse erro é aceitável para o paciente. O paciente é leigo. O paciente, ele vai procurar o que disseram para ele que é bom. Sua avó melhorou com osteopatia, o cara vai lá procurar osteopatia. Qual que é a sacada? A sacada é você fazer, desde o primeiro contato, ele entender o objetivo dele. O objetivo dele não é fazer osteopatia. O objetivo dele é controlar a dor. Aí a sacada 2 é você fazer ele perceber quais são as opções que ele tem para controlar a dor. Ó, você pode vir aqui toda semana por tempo indeterminado. Em 2 meses a gente vem a cada 15 dias. Em 6 meses a gente vem uma vez no mês. Né? Em completar um ano de tratamento, você vem uma vez a cada 3 meses. E você vai ficar interminavelmente fazendo uma terapia em que, enquanto você estiver realizando essa terapia, você estará melhor. E a opção 2 é, você vem aqui por 2 a 3 meses, no máximo 6 meses, a depender do caso. Você vai aprender tudo que você tem que fazer para lidar com o problema e você vai lidar com o problema sozinho após a alta, sem precisar gastar dinheiro de novo com outros profissionais. Então, você prefere que eu acorde todos os dias para pescar o peixe, cozinhar e botar comida na mesa para você? Ou você prefere que eu te ensine a pescar, cozinhar e colocar a sua própria comida na mesa? Porque o lance é, uma hora eu posso faltar. Uma hora, Deus livre e guarde, eu posso sofrer um acidente e faltar. E aí você vai ficar sem saber o que fazer para comer? Então, a grande sacada é a autonomia, tanto para o paciente quanto para o profissional de fisioterapia. Se o profissional de fisioterapia ele não aprende a utilizar recursos para dar autonomia para o paciente, porque veja bem, aproveitar que o Jefferson entrou aí agora, para falar sobre um colega de educação física. Eu tenho um colega de educação física que ele é personal trainer. O cara não para de trabalhar, ele acorda 6 da manhã, termina 10 da noite, é 1 hora de personal, um cliente atrás do outro, de segunda a sexta e sábado de 8 às 14. E ele treina 10 da noite às 23 horas. E ele treina de 14 às 15 horas quando a academia dele fecha. Só que os pacientes dele, chega um momento do ano que você tenta fazer personal com ele, ele não tem horário. Mas chega uma parte do ano, lá para janeiro e julho, ele abre vagas para novos clientes. E por você não conseguir horário o ano todo, a sessão dele, a consultoria profissional dele é super desejada. E é super cara. E muitos clientes pagam. Cara não, né? Cara, falei completamente equivocado aqui. O valor é extremamente alto, porque ele entrega resultado de uma forma assim, diferenciada. E aí o que acontece? Por que ele abre vaga em janeiro e julho? Eu estava conversando com ele e ele me falou que, Caio, é o seguinte, em 6 meses de personal trainer, o meu cliente ele já sabe o que é que ele tem que fazer quando ele estiver em déficit calórico, o que ele tem que fazer quando ele está em manutenção dos ganhos e o que ele tem que fazer quando ele está na fase de superávit calórico. Ele já tem toda a prescrição do treinamento. E olha, o treinamento dele é muito pequenininho. Muito pequenininho. Ele me deu um exemplo de um treino de quadríceps, que é o que eu estou fazendo, onde eu faço 2 exercícios apenas para quadríceps. 2 exercícios. Eu começo com 10 séries no meso e depois termino com, no máximo, 24 séries semanais no meso de quadríceps em 6 semanas. Cara, é surpreendente como as cargas aumentam, as repetições aumentam, a disposição aumenta, a composição corporal muda. Por que eu estou dando exemplo da educação física aqui? Porque o Jefferson entrou, eu sei que o Jefferson é educador físico, e aí eu lembrei desse exemplo para te dizer que até o cara que é personal trainer, ele ensina seus clientes a terem autonomia no treinamento. Chega um momento que ele dá alta do treinamento porque o cara já consegue treinar sozinho.
ele fala que existe o bom senso, que, claro, tem aquele cliente que sempre quer estar com a orientação dele, e esses ele realmente abraça, não abre mão, mas diminui a frequência, porque ele quer conhecer pessoas novas. Então a mesma coisa é você que é um fisioterapeuta e quer aprender novos cursos, ou você que é um paciente e quer aprender a tratar dor. Tem um momento do seu processo que você precisa andar com as próprias pernas. A Flávia deu entrada, a Flávia é psicóloga, já foi minha terapeuta por um tempo, e eu vou dar um exemplo da terapia também. Quando eu fiz a terapia com ela me ensinou os processos de regulação emocional que eu precisava, os processos de registro de pensamentos disfuncionais que eu precisava, para que eu tivesse alta da terapia e não precisasse mais dela e conseguisse regular minhas emoções em circunstâncias que eram desafiadoras para mim, naturalmente. Gente, não se engana, a fisioterapia especializada em dor é a mesma coisa. Como eu te dei o exemplo do torcicolo agora aqui, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer se tiver uma crise de torcicolo, e eu não espero pílula mágica nas 72 horas que eu estou em curva de melhora, porque eu quero ficar sem dor. Eu preciso adotar um comportamento de enfrentamento da dor e não de evitação da dor. Porque se eu adoto esse comportamento de evitação da dor, a dor se torna uma ameaça permanente na minha vida e o sistema nervoso central começa a aumentar o volume da intensidade da dor e eu não melhoro nunca. Infelizmente, essa é a realidade baseada em ciência, baseada em evidências científicas. E a gente precisa entender desse processo, porque é muito fácil eu chegar e ir no anestesista. Eu vou no anestesista, o cara me bota um bloqueio super boladão e tecnológico na minha coluna, injeta corticoide na raiz do nervo, a pessoa fica sem dor maravilhosamente bem. A pessoa passa 3 a 6 meses sem dor, fazendo tudo que ela fazia antes. E nossa, é um milagre. Aí com 6 meses ela volta no anestesista, o anestesista tenta o mesmo procedimento e a eficácia do procedimento cai mais da metade. Dessa vez a dor voltou com 2 meses. Ela volta para o anestesista, toma um outro bloqueio, bota medicação, usa adesivo de restiva, começa a colocar noratriptilina, começa a colocar antidepressivo e ansiolítico, indutor do sono para regular o eixo neuroendócrino, para potencializar a melhora proporcionada pelo bloqueio. E aí o efeito é de 1 semana. O efeito de 1 semana, depois de tanto procedimento, significa que o corpo, o seu corpo, pessoal, já se adaptou à medicação. E quando o efeito da medicação passar, o seu problema agravou, porque você não tratou a causa do problema. Não entenda a causa como uma coisa unidirecional, tá? Dor não tem uma causa única. Dor definitivamente não tem uma única causa. Olha só quantos fatores influenciam na dor. Se eu tô agora com um grande desafio a cumprir, eu comprei uma sala do lado do meu consultório, eu tô expandindo para o Pilates e agora eu preciso passar por um processo de delegar funções, que eu sempre fui muito ruim. Eu sempre fui de perfil centralizador. Eu tô colocando uma pessoa que eu não conheço por uma competência curricular, por indicação de um colega para atender meus pacientes, que eu suei 8 anos para conquistar a confiança deles. E eu sei que se ele fizer alguma coisa errada, meu paciente não vai gostar do meu serviço, não somente daquele profissional. Então, nessa hora, eu me sinto ameaçado enquanto a reputação da minha atribuição profissional. Faz sentido? Isso sensibiliza o meu sistema nervoso, faz com que o volume da minha dor aumente. Se eu, por exemplo, na empresa de atendimento domiciliar, eu terminei uma sociedade. Um profissional que era meu sócio findou a sociedade. Que bom que findou a sociedade, porque agora ele está andando com as próprias pernas, está com a demanda própria dele, está crescendo, felicidades para ele. Mas no momento que eu recebi a notícia que ele queria separar, foi uma situação ameaçadora para mim. Então, se você está num momento de separação de uma sociedade, de fim de uma sociedade, você se sente numa fase da vida que você tem que tomar decisões que são importantes para a sua projeção futura. Isso também aumenta o volume da minha dor. Se eu estou
em conflito no meu relacionamento e a minha esposa, o meu marido, ele tá querendo se separar, ele já pediu o divórcio. Nesse momento, o meu sistema nervoso central também sensibiliza. E eu fico detectando ameaça iminente, por exemplo, o ventilador que está batendo aqui na minha pele. Eu não sinto o calafrio do vento batendo na pele, eu sinto dor, porque o vento está batendo na minha pele. Isso acontece muito com pacientes com dor crônica e sensibilização central que sofrem com o diagnóstico de fibromialgia. Beleza? Então, se você está numa relação de esforço dado versus recompensa financeira ou de reconhecimento recebido no seu trabalho, você também está com um fator de risco para aumentar a sua dor. Se você não dorme bem de 7 a 9 horas, se você não aprofunda o sono, se você acorda indisposto, você tem fator de risco para dor. Se você tem uma ansiedade que atrapalha suas atividades do dia a dia, você tem mais fator de risco para dor. Se você tem depressão, você tem mais fator de risco para dor. Se você não bebe 35 ml de água por quilo de peso, você tem mais fator de risco para dor. Então, assim, por mais legal que seja você ir num fisioterapeuta que vai manipular sua coluna, instalar você, colocar umas agulhinhas para você relaxar e dormir bem, no anestesista que coloca um bloqueio e tira a sua dor por 6 meses, essas terapias são passivas. Isso quer dizer que o efeito dela não vai ser curativo, não vai ser duradouro. Isso quer dizer que toda vez que você tiver um problema, você vai precisar de alguém para se recuperar. E quando eu entendi isso lá com 2 anos de formado, tudo mudou na minha prática clínica. Tudo mudou na minha prática clínica. Porque eu comecei a ensinar o que o paciente tem que fazer para melhorar sozinho. E aí eu comecei a ter mais clientes porque eles indicavam outras pessoas. Eles não eram atendidos um monte de vezes. Como a gente atendeu há 2 meses atrás, uma senhora que tinha dor lombar irradiada para a perna e ela tinha feito 77 sessões de fisioterapia, 3 meses de RPG, 3 meses de pilates e veio para mim tendo feito 10 sessões de ozonioterapia retal. Gente, meu coração chega a tremer quando ela me contou a história dela. Porque é uma panaceia de tratamentos e procedimentos que não tem evidência científica, que você fica aterrorizado. Caramba, será que se fosse minha mãe, pensando no profissional que atendeu a paciente, né? Será que fosse minha mãe, ele ia oferecer isso aí também, velho? Sabendo, baseado em pesquisas, que essas coisas não têm eficácia comprovada para o tratamento dessa condição. Então, a gente precisa desmistificar uma série de coisas no tratamento da dor e à medida que você está vendo eu te falar sobre isso, você vai sair daqui do meu vídeo e vai ver um outro profissional falando completamente o contrário e eu entendo que você fique confuso. O que eu quero que você faça é o seguinte: não acredita em nada que eu estou falando, questiona, pesquisa, me pergunta, testa o nosso tratamento para ver se funciona. Não adianta você marcar uma consulta e não fazer o tratamento. A gente gosta de trabalhar com muita transparência para que você não que dentistas não sejam transparentes, mas, por exemplo, o dentista, a maioria, né, não todos. Eu marco uma consulta com o dentista, ele me fala, o valor é R$400, eu vou lá, pago e faço a consulta. Quando ele me avalia, ele diz que o tratamento é R$60 mil. Porra, eu não posso pagar R$60 mil, eu não tenho como, eu não tenho de onde tirar. Se na consulta, na hora que eu estivesse falando com a recepção, ele me desse uma média de quão custaria o valor dos diversos tratamentos que ele tem, eu estaria programado, talvez eu fosse para marcar o tratamento ou eu não fosse porque eu não teria condições de arcar. Então a gente gosta de fazer assim. A gente trata dor crônica inespecífica sem relato de trauma, queda ou acidente. Esse é o nosso carro-chefe. Dor crônica com relato de trauma, queda, acidente pós-operatório, a gente trata também, mas não é o carro-chefe. Eu diria que é 10% do total de pacientes que a gente tem ativos hoje. Essas duas condições têm abordagens completamente diferentes. Para a primeira abordagem, eu tenho 14 diagnósticos diferentes. E eu sei quanto tempo de tratamento eu levo com cada um desses diagnósticos. Eu sei cada um desses diagnósticos para quem eu tenho que encaminhar o paciente.
Então, quando o paciente marca consulta na central, a gente já fala, ó, a gente tem essas 3 opções de tratamento. A primeira opção é 1.100, a segunda é 2.100, a terceira é 3.000 e alguma coisa. E aí o paciente fala assim, caramba, dessa dor que eu tô na coluna, no joelho, no quadril, no ombro, qual desses 14 diagnósticos será o meu? Eu vou lá para descobrir qual é. Quando eu descobrir o meu diagnóstico, qual desses 3 tipos de tratamento eu vou precisar? Eu vou precisar do tratamento 1, do tratamento 2 ou do tratamento 3? Olha, eu posso com 1 com certeza, me esforçando eu posso com o tratamento 2, mas com 3 eu não posso. Se ele me disser que o tratamento tem que ser o plano 3, eu não vou poder. Mas eu posso se for esses 2. Vamos tentar? O cara vai, marca a consulta e na consulta ele já descobre, já fecha ou não fecha o plano de tratamento. Mas ele já vai com a provisão da possibilidade de investimento financeiro que ele vai ter que ter. Ele não vai no escuro, pagou minha consulta, R$290, chega lá no consultório e ele não sabe quanto é que vai ser o tratamento, aí do nada eu boto um valor que ele não arca, que ele não tem como arcar. Não, ele já tem a previsão. Então, às vezes o paciente vê os 3 tipos de tratamento que eu ofereço e fala, eu posso pagar os 3, então vou marcar consulta com ele. E quando ele chega lá, ele não precisa de nenhum. Já aconteceu várias vezes. Eu avaliei, identifiquei que o cara estava num grupo específico de dor, que era um grupo que caía como enquadramento de exercício e condicionamento, e eu encaminhei para o educador físico. O cara só fez a consulta comigo, descobriu o problema dele e mandou para mandei para educação física. Porque ele não precisava de tratamento, ele precisava de treinamento. Então esse pode ser o seu caso e você só não está em treinamento ainda, numa academia, numa corrida, numa hidroginástica, numa dança de salão, numa dança do ventre, enfim, no que você gosta de fazer, porque você está com medo. Porque os profissionais que te atenderam antes colocaram medo, aumentaram o seu medo e aumentaram sua incapacidade pelas informações que são unicamente, exclusivamente baseadas no exame de imagem. Que eu já falei, exame de imagem não presta para nada se você não teve trauma, queda ou acidente. Se você não tem suspeita de doença grave, déficit neurológico progressivo, anestesia na genital, perda de força progressiva na ponta do pé, você não tem necessidade nenhuma de fazer exame de imagem. Exame de imagem é case de superfaturamento em saúde. O sistema pede só para lucrar mais em cima do seu plano. Se fosse só isso, o problema é que o exame de imagem, quando vem com laudo, aterroriza os pacientes. Os pacientes ficam com mais medo, mais evitação e mais dor. O exame de imagem hoje, na maioria dos casos, aumenta a dor do paciente, aumenta a incapacidade do paciente. Falei sobre várias coisas, né? Enfim, acho que é isso, pessoal. Obrigado quem acompanhou, meio-dia. Feliz Natal para todo mundo aí. Fabiana Krause, aluna, Sandro GG, seja bem-vindo. Edson Santos, André Velame, grande André, grande abraço, André. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Na caixinha de pergunta tem uma caixinha dos stories, tem uma caixinha de perguntas dos stories todo santo dia. Basta clicar nos meus stories, clicar na caixinha, mandar sua pergunta. A gente responde individualmente a cada um de vocês. E se inscreve no canal do YouTube, que o link está no perfil. Tem vários vídeos novos sendo distribuídos lá no YouTube. Tem um vídeo amanhã, almoçando com o Caio. Boa, Fábio. Tem um vídeo amanhã que vai sair, um vídeo de Natal especial sobre hérnia de disco. O vídeo tá massa demais. Não é só porque eu gravei não, tá? Mas o vídeo tá massa demais. E eu acho que você vai desmistificar várias crenças. E nesse vídeo sobre hérnia de disco, que vai sair amanhã, às 8 da manhã, no YouTube, eu tô falando sobre 4 mitos que paralisam a sua evolução no tratamento da dor por hérnia de disco. Serve para pacientes, pessoas com dor, e serve para profissionais também que desejem gerir melhor seus pacientes com dor crônica, beleza? Feliz Natal também, André. Grande abraço para a família toda. Um abraço, pessoal. Movimento é vida.